Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é a Juliana Guardia, ela que foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário, em 7º lugar para a região de Piracicaba. Juliana, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista e falar um pouquinho como foi sua caminhada até a aprovação. Então, Juliana, para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Primeiramente, obrigada, Thaís. Bom dia. Meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos. Quando eu passei no concurso, eu tinha 24 anos. Sou de Piracicaba, São Paulo, uma cidade do interior aqui de São Paulo. Sou formada em engenharia agronômica pela USP. E desde quando eu era criança, eu escutava muito meu avô falando que os estudos abrem portas, né? Ele não teve a oportunidade de estudar, parou no ensino médio. Foi até a 4ª série, na verdade. Então, ele sempre incentivou os netos a estudar. Uhum. Mas aí de onde veio a decisão, né, de começar a estudar para concurso público? As oportunidades tem no setor privado, né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem as oportunidades dentro do serviço público. Então, de onde veio a vontade, seu conhecimento de saber que haveriam boas oportunidades dentro do serviço público? Apesar de eu gostar muito de engenharia agronômica, eu percebia que para crescer na minha carreira eu precisaria ir mais para longe, né? E eu gostaria muito de ficar aqui na região de Piracicaba, perto dos meus pais, perto da minha família. Então, quando abri o concurso de escrevente técnico judiciário aqui para a região de Piracicaba, eu fiquei super entusiasmada, que era a oportunidade que eu tinha, né? Para conseguir ficar perto deles, porque eu sempre prezei muito por estar com a minha família. Uhum. E durante a sua caminhada, você precisou conciliar os estudos para concurso público com trabalho, com outros projetos pessoais, ou pode se dedicar exclusivamente? Bom, na época, eu era recém-formada em engenharia agronômica e estava desempregada, né? Não tinha ainda conseguido uma vaga no mercado de trabalho, então eu me dediquei exclusivamente para o concurso. Eu comecei a estudar pós-edital, né? Que acho que foi em fevereiro que abriu o edital. E daí, quando eu vi o edital aberto, que tinha vagas aqui para Piracicaba, eu já na hora decidi parar tudo que eu estava fazendo e começar a estudar. Já vi o material do cursinho, já me organizei e comecei no dia seguinte a estudar. Daí, após a prova objetiva, eu fui chamada para trabalhar em São Paulo, na minha área, em uma multinacional em São Paulo. Então, daí eu fui para São Paulo e esperei a homologação do concurso. Enquanto eu estava lá em São Paulo, teve a prova de digitação. Daí eu fiz e fiquei esperando a homologação do concurso. Mas então foi o primeiro concurso que você fez ou já tinha passado por essa experiência antes? Não, foi o primeiro concurso que eu fiz. Foi a única vez que eu estudei para concurso público. Então, foi o primeiro concurso para uma vaga na sua região, podendo ficar perto da família, né? E, além de tudo, um bom concurso. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, né? Que num estudo pós-edital você ainda conseguiu fazer com que desse certo? Nossa, até hoje eu fico emocionada, né? É uma sensação de dever cumprido. Você vê os seus frutos podendo ser colhidos, né? Toda a caminhada de estudos, tudo é conseguir ver o sonho se materializando. É impressionante, assim, indescritível a sensação, que até hoje, agora falando para você, me dá um negocinho, assim, sabe, de emoção. E, Juliana, a gente vê que as pessoas geralmente começam a preparação no pré-edital, então consegue seguir um ritmo, né, mais tranquilo e acelerando aos poucos até de fato sair o edital. Você não teve esse tempo, né? Você já começou seus estudos no pós-edital. Então, como que ficou a vida social? Você abriu mão dela realmente para todo o período, seu período de estudo, ou você ainda conseguiu conciliar, né, vida social, família, com os estudos para concurso público? Bom, assim, para sair com os amigos eu cortei mesmo, porque eu percebia que não ia ter como ficar saindo, indo para festa, indo para barzinho, não ia dar certo. O que eu fazia era de final de semana, em algum restaurante, jantar com meu namorado, com a minha família, eram coisas leves. Mas, assim, eu não deixava no final de semana de fazer alguma coisinha e dar uma voltinha no shopping, alguma coisa levinha, assim. Eu imagino, Juliana, que esse concurso não dá para dizer que foi o concurso dos seus sonhos, foi um concurso, uma oportunidade que apareceu e você não deixou passar, né? Hoje, já como servidora pública, você tem algum sonho, né, de algum cargo ou está realizada hoje, vai parar por aí os estudos? E quando que você acha que vale a pena, né, fazer um concurso escada, mesmo que ainda não seja o concurso dos sonhos? Por hora, eu estou bem lá como escrevente técnico judiciário, estou até
na faculdade de Direito, comecei faculdade de Direito, agora já estou no 3º ano. Eu pretendo crescer lá dentro mesmo do fórum. Sobre concurso escada, eu acredito que vale a pena sim, porque você às vezes não sabe quando que o concurso dos sonhos vai abrir, quanto que vai demorar até o concurso dos seus sonhos abrir. Então, acredito que por hora você estudar para um concurso mais simples, que está mais próximo, é válido, também dependendo da sua situação, dentro da sua casa, da sua renda, se é uma coisa que você precisa mais para agora. Então, acredito que vale a pena, sim, pensar em concursos menores para depois você ir atrás dos seus sonhos. Você comentou, Juliana, que você teve um período curto de estudos, né? Foi mais ou menos quanto tempo aí, né, de quando você decidiu estudar até a realização da primeira prova? Bom, foram mais ou menos uns 3 meses. Eu acredito que o edital, quando eu vi ele, era em fevereiro e a prova foi em junho. Então, foram uns 3 meses de preparação. E como você disse, né, você se programou para estudar esses 3 meses. Muita gente acha que planejamento é perda de tempo, né? Quando, na verdade, é um tempo que você vai deixar de estar estudando, mas que vai otimizar muito os seus estudos. Então, nessa sua programação, né, o que você pensou sobre a questão de material? Queria estudar mais por PDFs, videoaulas, chegou a estudar por livros, fez algum cursinho presencial? Não, a única coisa que o único material que eu estudei foi pelo do Estratégia, pelos PDFs e as videoaulas. Então, primeiro eu lia o PDF, né, ia grifando no próprio computador, e depois, se fosse alguma matéria, assim, algum assunto que eu sentisse mais dificuldade, eu via a videoaula. E também vi um pouquinho de lei seca, né? Você vê lá no material o professor comentando das leis e tal. É outra coisa quando a gente vê na lei mesmo, né? Onde ela está, você começa a ler e vê assim, já vi isso. Então, é bem interessante estudar também um pouco por lei seca e ver como que as coisas estão dispostas, né? No material normativo. E duas curiosidades aí, você que não veio da área do direito, estava tendo seu primeiro contato com o estudo para concurso público, né? Como que você fez, né, para realmente conhecer o direito, para se familiarizar com o direito, né? Eu, no início, antes de entrar para o mundo dos concursos, para mim se falava lei seca, eu pensava na blitz que acontecia na rua. Hoje não, hoje eu já sei que é a leitura da lei. Então, você teve dificuldade nesse sentido? E outra coisa, foi quando você comentou, né, que você grifava o que você achava importante, no início tudo parece importante, né? E uma vez uma professora falou que quem grifa tudo não destaca nada. Então, eu queria saber como que você fez para se familiarizar com o direito nesse tempo tão curto que você teve, como que você fazia para saber o que realmente era importante, né? Que precisava ser grifado? Bom, primeiro, na primeira leitura, eu só entendi o assunto. Eu não compreendia muito, assim, não gravava, não estava aprendendo, não sentia que eu estava aprendendo, eu estava conhecendo o assunto. Daí, depois, após as revisões, após escutar na videoaula, fazer questões, daí que eu ia vendo o que é realmente importante e enfatizando isso nos meus estudos. Então, só depois com as revisões que eu ia realmente sedimentando o meu conhecimento. Então, eu acredito assim que revisão e fazer questões é o que faz a gente aprender mesmo. De primeira, eu não conseguia assim, pegar todo o conteúdo e já adquirir o conhecimento. Era após mesmo, com a repetição, que eu fui pegando os termos, entendendo o que eles significavam, procurando na internet, às vezes, alguma palavra que eu sentia dúvida, né? Aprendi bastante português, né? Algumas palavras que eu nem usava no português. Tudo assim, de repetição mesmo. Fazendo bastante questões. Eu acho importante também comentar aqui que nas minhas revisões eu via só as partes que eu grifava no texto e o caderno, as minhas anotações de caderno. E refazia as questões, algumas questões que eu tinha errado, eu dava uma olhada de novo nelas, fazia mais algumas, assim, espalhadas, porque tem muitas questões no material do PDF do Estratégia. Então, dá para pegar, tipo assim, umas 20 questões e refazer, fazer aquelas que você estava com mais dificuldade, que você anotou. E só assim mesmo, com a revisão, com revisões periódicas, né, que eu consegui
adquirir o conhecimento para a prova do concurso e me preparar. Juliana, você comentou que você leu, você releu, você fez questões, você fez revisão, você fez anotações, né, para conseguir dar conta do conteúdo programático. Quantas horas por dia você conseguia estudar, né? E sendo bem sincera, você conseguiu dar conta de todo o conteúdo programático? Você teve que ter alguma estratégia porque sabia que alguma coisa você não daria tempo de estudar? Bom, eu sou uma menina das tabelas, né? Eu adoro fazer uma tabelinha, me organizar. Sou capricorniana, então imagine só como que eu sou. Primeiro momento, quando eu vi o edital aberto, eu quis me organizar, ver as matérias que tinha, quantas aulas tinha, né? Então, eu fiz uma tabelinha no Excel mesmo, separei todos os dias que eu tinha até a aprovação e comecei a colocar as aulas das matérias nesses dias. Por exemplo, no dia 1, eu ia estudar aula 1 de português. No dia 2, eu ia estudar aula 2 de português, entendeu? Então, eu fiz de um jeito que eu conseguisse dar conta de todo o material, né? Todo o material que estava lá no Estratégia, né? O cursinho que eu adquiri. E também ter tempo para as revisões. E com o Excel, né? Com a tabelinha do Excel, eu consegui ter a certeza que eu ia dar conta, porque com aquela disposição que eu tinha arranjado, eu ia dar conta de todo o material e ainda ter tempo de fazer revisões. Então, às vezes, em um dia, quando o material era mais curto, um PDF era mais curto, uma aula mais simples, eu terminava mais cedo a matéria. Ou eu pegava daí para descansar, ou senão eu puxava de outro dia. A matéria de outro dia para já começar a ir vendo. Quando ele era mais comprido, tinha mais páginas e eu demorava mais para absorver aquele material, fazer todas as questões, eu demorava mais tempo e ficava até tipo 8 horas, 9 horas da noite, se precisasse ir até meia-noite até terminar o material. Então ia de dias, assim. Algum dia terminava mais cedo, outro dia mais longo. Mas dava uma média de quantas horas por dia que você se organizava para estudar? Acho que chegava em umas 8 horas, assim. E o seu material, você chegou a imprimir ou estudou pelo próprio computador? Estudei pelo próprio computador mesmo, e eu usando o grifa-texto da ferramenta que eu li os PDF. Você comentou que usou material exclusivamente do Estratégia, né? Então, como que você conheceu a empresa, já que você não vinha desse mundo dos concursos? Quando eu fui atrás de um cursinho, né? Já logo de cara que eu coloquei no buscador da internet para buscar conteúdos de cursinhos, né, bons, eu vi o material do Estratégia, li os depoimentos, né, dos alunos que tinham estudado pelo conteúdo do Estratégia e já fiquei convencida que era um material que eu ia adquirir. E eu dei sorte porque é um material muito bom. E muitas matérias, né, você teve um primeiro contato, né, por mais, outras não, mas você viu que é bem diferente a cobrança que faz para concurso público como o português que você comentou aí. Então, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Não vale falar todas não, viu? Enumere uma aí que você teve mais dificuldade e como que você fez para superar. Bom, a que eu tive mais dificuldade na prova foi informática. Mas era uma matéria assim que eu já sentia que não ia ter como assim saber tudo de tudo, porque é impossível, né? Muitos atalhos no computador que pode cair na prova. Então eu assumi a responsabilidade que poderia ser a matéria que eu tivesse mais problemas na prova, e foi a que eu tive mais erros. Mas assim, fora isso, que eu tive mais dificuldade foi em decorar prazos, fórmulas, assim, o que envolvia números, né? Então, eu resolvi, para decorar todas essas informações, assim, que envolviam números, colocar tudo em uma folha para conseguir ter uma visão ampla, uma visão global de tudo que eu deveria decorar mesmo. E eu percebi que quando eu escrevia, entrava melhor na minha cabeça. Absorvia melhor, né? Sim, sim. Então, todas essas partes mais difíceis de decorar, que não tem jeito, que precisa decorar, não é só entender, eu aconselho escrever. E no meu caso, assim, como envolvia bastante números, né? Colocar todos próximos para você conseguir comparar e ter uma visão mais global do início ao fim, o que você precisa decorar.
Você comentou que você se organizou para poder ter um período de revisão, né? Então, é a última semana, na véspera as vésperas da prova, né? Como que você levou os seus estudos? Você diminuiu o tempo de estudo para poder se sentir menos cansado na hora da prova? Pelo contrário, você acelerou para se sentir mais segura na hora da prova? Então, como que foi sua última semana de preparação? E véspera de prova também foi dia de descanso ou dia de dar uma olhadinha nessa sua folha aí, ver os últimos prazos, tudo que poderia cair na prova? Eu escolhi por estudar a última semana. Eu revisei tudo de novo, todo o material. Eu fiquei bem doidinha essa última semana. Então, eu acredito que não é uma boa revisar essa última semana. Eu acredito que é melhor relaxar e estar mais tranquilo, porque na véspera da prova, eu nem consegui dormir de tanto material que estava na minha cabeça, de tanta pressão, tensão. Então, é um risco de você até perder a prova, de tanto estresse, né? Então, eu aconselho a relaxar pelo menos os 4 últimos dias, né? Ficar mais tranquilo e fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, assistir um filme, do que ficar estudando, como se não tivesse o amanhã. Porque, nossa, eu lembro que quando eu deitei na cama, na véspera da prova, vinham umas perguntas na minha cabeça que nem existiam para eu responder, eu nem conseguia dormir. Fiquei super, assim, pressionada, assim, sabe? Com bastante tensão. Então, eu acredito que é melhor dar uma relaxada do que correr o risco de, no dia seguinte, ficar super cansada e não realizar uma boa prova. Juliana, olhando toda a sua preparação, né, que foi bem curta, você consegue enxergar erros, coisas que você faria diferente, como você comentou aí, né? Além disso, do estudo nas vésperas da prova, e o que você considera que foram os seus principais acertos, né? Eu posso dizer que isso que você fez, né, é óbvio que acontece, você é a prova disso, mas geralmente a gente vê pessoas que às vezes estudam 2 anos, 3 anos e não conseguem a aprovação. Então, eu posso dizer que, por mais que você tenha errado, seus erros foram erros pequenos, né, que fizeram que os acertos fossem maiores e te levassem a essa aprovação. Então, o que você apontaria mais alguma coisa de erro e quais são os seus principais acertos para que te levassem, né, conseguisse levar a essa aprovação num período de tempo tão curto? O erro maior foi ter estudado na última semana antes da prova. Acredito que isso me deixou muito estressada, mas sorte que não foi um obstáculo para realizar uma boa prova, mas poderia ter sido. Então, isso foi o meu maior erro, sem dúvidas. Agora, de acertos, eu acredito que se organizar é importante para você ter a certeza que você vai conseguir ver todo o material até o dia da prova e se sentir confiante no dia da prova e realizar repetidamente revisões, periodicamente revisões. Acho que de tanto que eu fiz questões, quando eu fui na prova, eu senti que aquela prova era minha. Eu li as questões, assim, eu não sentia dificuldade para realizá-las. Eram questões, assim, que eu já tinha visto, sabe? Acho que de tanto que eu revi o material, principalmente as questões, refazer as questões, porque muda uma coisinha ou outra, mas elas continuam muito parecidas. Então, eu acredito que o maior acerto foi priorizar a realização de questões e a periodicidade em fazer revisões. Você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada até a aprovação? E qual foi a sua motivação para acreditar, né, que, como eu disse, estudando no pós-edital, que ia dar certo, né, não pensando que nas pessoas que já vinham estudando há muito mais tempo, né, não achar que não poderia conseguir justamente por esse pouco intervalo de tempo. Então, o que foi mais difícil e qual foi a sua principal motivação? Não, a principal motivação foi a minha família, então isso para mim era um gasto total. Mas acredito que quando eu coloquei, fiz minha tabelinha e vi que dava tempo para ter todo o material, se eu mesmo me esforçasse, que só dependia de mim, com certeza isso para mim foi assim o que me deixou confiante, que eu poderia ir para frente, que nada ia dar errado, só dependia de mim mesmo. Eu acredito assim que também quando a gente está estudando para um concurso público, a gente se sente em um deserto, né? A gente está sozinho, a gente não está vendo o fim, onde vai ser, se vai dar certo ou não, né? E no meu caso também eu via os meus amigos, né, de faculdade realizando, enviando currículos, né? Indo para um caminho totalmente contrário que o meu, e eu nadando contra a correnteza, né?
Isso me deixava um pouco assim, será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas aí eu escutava a minha vozinha interior, sabe? Que falava que isso era o melhor para mim, que eu tinha que seguir meus sonhos. E acredito que a gente não pode querer copiar os outros e achar que os outros estão certos. A gente tem que escutar o que o nosso coração fala para fazer mesmo. E Juliana, hoje já empossada, já servidora pública, né? Como você se sente, né? Vendo tudo que você teve que abrir mão, tudo que você passou para conseguir essa aprovação, né? E hoje estando como servidora pública, né? Como você se sente? E tudo valeu a pena. E todos os obstáculos, todos os dias, né, que eu tive que falar um não, e às vezes as pessoas não entendiam, tudo valeu a pena. E agora eu estou vivendo isso. Até ficou um pouco emocionada de novo. Acho que por mais, né, que você tenha almejado a aprovação, né, às vezes parece algo tão distante se tornar um servidor público, e quando você chega do outro lado e você se olha como concurseira, realmente deve ser muito emocionante mesmo, né, ver, relembrar de tudo que passou, de tudo que abriu mão, de todos os nãos que teve que falar, mas ver que isso foi essencial, né, que foi isso que te levou aonde você está hoje. Então, Juliana, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, o que você gostaria de deixar, de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos, e que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, em busca do tão sonhado cargo público, como você conquistou o seu? O que eu gostaria de falar, né, para essas pessoas é para insistir mesmo que seja difícil, que pareça difícil, porque é difícil para todo mundo. No primeiro momento vai parecer um bicho de 7 cabeças, vai parecer grego, que a gente está lendo grego, só que quando a gente insiste, vai ficando bem mais simples, vai ficando fácil, a gente vai adquirindo conhecimento, vai ficando uma coisa comum. A gente vai vencendo os nossos obstáculos, né? E que a caminhada, assim, até a aprovação não é uma linha reta. Várias pessoas falam isso e é verdade. Não é uma linha reta que vai... cada dia você vai se sentir, estou aprendendo mais e mais, e estou bem, indo no caminho certo. Vai ter dias que você vai estar depressivo, vai estar achando que você está fazendo tudo errado, que você não sabe nada. Tem dias que você vai estar se sentindo empolgado. Vai ser uma curva, vários altos e baixos até o momento lá da prova. E tenho a certeza que quando a gente sente que a gente não sabe nada, que está cheio de dúvidas na cabeça, é um momento que a gente está sabendo, porque a gente está percebendo onde que estão nossas dúvidas, onde que a gente tem que ir atrás de aprender, onde que a gente tem que focar mais. Então, essas dúvidas, esse sentimento de não saber nada é importantíssimo. E quando fica difícil, é aí que está separando você dos seus concorrentes. Também como dizem, se está fácil, está errado, né? Você não está fazendo certo daí. E também gostaria de falar que essa sensação de estar em um deserto é normal. Eu acredito que todo mundo deve sentir isso, que está sozinho, em uma caminhada sozinho, solitária, né? Mas a gente tem que aprender a escutar a nossa voz interior e ver o que é melhor para a gente, quais são os nossos sonhos e ir atrás deles. Juliana, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho como foi sua caminhada até a aprovação. E parabéns pela conquista, né? É muito legal a gente poder ver quem já assumiu, quem já está nomeado, né? Podendo contar um pouquinho, relembrar como foi a vida de concurseiro, sem dúvida nenhuma, né? Ajudar com dicas e também motivação para quem ainda está em busca do tão sonhado cargo público. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado por essa entrevista. Muito obrigada, Thaís. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!